Você já sentiu como se sua mente estivesse trabalhando no limite? Como se, a qualquer momento, tudo pudesse simplesmente travar. Imagine estar dirigindo um carro a 200 km por hora sem freios, com o tanque de combustível quase vazio. É assim que muitas pessoas vivem diariamente, sem perceber que estão prestes a enfrentar as piores consequências do cansaço mental. E o pior, muitas vezes, ignoramos os sinais até que seja tarde demais. Vamos começar entendendo o que é o cansaço mental. Ele não é apenas aquele desgaste após um longo dia de trabalho, é algo muito mais profundo e silencioso. É um esgotamento que se acumula aos poucos, dia após dia, sem que a gente perceba. Ele nasce de uma rotina exaustiva, alimentada por responsabilidades que parecem não ter fim e por aquela sensação de que você precisa estar sempre fazendo mais, sendo mais, entregando mais. Essa pressão para ser produtivo o tempo todo acaba criando um ciclo vicioso. Quanto mais você tenta dar conta de tudo, mais se sente esgotado, e menos energia tem para continuar. O problema é que o corpo e a mente não foram feitos para funcionar nesse ritmo sem pausas. Quando você força demais uma máquina, ela quebra. E com o corpo humano, o princípio é o mesmo. Só que o desgaste mental, ao contrário do físico, nem sempre é visível. Ele se esconde nos detalhes do dia a dia, na irritação crescente, na dificuldade de concentração, na sensação de vazio que insiste em aparecer mesmo quando tudo ao seu redor parece estar bem. E não pense que isso atinge apenas adultos sobrecarregados de trabalho. O cansaço mental pode afetar qualquer pessoa, desde estudantes pressionados por provas e vestibulares até mães e pais que enfrentam a rotina intensa de cuidar da família. É uma condição democrática, não escolhe idade, profissão ou status social. O que torna o cansaço mental ainda mais perigoso é a sua sutileza. Ele não chega de uma vez, como um impacto repentino. Pelo contrário, ele se instala lentamente, quase como se estivesse nos anestesiando para os sinais que o corpo começa a dar. E, quando percebemos, já estamos completamente envolvidos por ele, sem forças para reagir. Por isso, entender o que é o cansaço mental é o primeiro passo para combatê-lo. Ele não é apenas uma fase ou algo que vai passar sozinho. É um alerta de que estamos ultrapassando os limites que o nosso corpo e a nossa mente podem suportar. Reconhecer isso não é fraqueza, é coragem. É a oportunidade de parar, refletir, principalmente, agir antes que seja tarde demais. Outra consequência inevitável é a bagunça no sono. Mesmo depois de passar horas na cama, você acorda se sentindo cansado, como se tivesse carregado o mundo nas costas durante a noite. Isso acontece porque o cérebro, sobrecarregado e incapaz de desligar, entra em um ciclo infinito de preocupação e ansiedade. As noites deixam de ser um momento de descanso e passam a ser uma extensão dos problemas do dia, com pensamentos acelerados que não dão trégua. A insônia ou o sono fragmentado tornam-se companheiros constantes. Mesmo que você consiga adormecer, o sono não é profundo, e você não percorre todas as etapas necessárias para que o corpo realmente se recupere. É como se sua mente estivesse em alerta, pronta para lidar com mais uma demanda, mais uma preocupação. E o impacto vai muito além do cansaço físico. A privação de sono ou a má qualidade dele prejudica a memória, reduz a capacidade de concentração e ainda intensifica o estresse. O resultado? Um efeito dominó que faz com que tudo ao seu redor pareça ainda mais difícil. Pequenas tarefas diárias se tornam enormes desafios, e a paciência, que já é curta, praticamente desaparece. Além disso, a falta de um sono reparador aumenta os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse, criando um círculo vicioso. Quanto mais você se preocupa, pior dorme. E quanto pior dorme, mais ansioso e cansado você se sente no dia seguinte. É como se estivesse preso em um labirinto sem saída, onde a exaustão mental só se acumula, minando cada vez mais suas forças. Reconhecer essa bagunça no sono como um sintoma do cansaço mental é essencial para quebrar esse ciclo. Não é preguiça ou fraqueza, é um sinal claro de que o corpo e a mente estão pedindo socorro, clamando por uma pausa antes que os danos se tornem ainda mais profundos. Com o tempo, a concentração se torna quase impossível. Coisas simples, como ler uma página de um livro ou prestar atenção em uma conversa, parecem tarefas gigantescas. Você se pega relendo a mesma frase várias vezes, tentando captar algo que antes seria fácil de compreender. Até mesmo organizar os pensamentos vira um desafio,
como se sua mente estivesse constantemente em um emaranhado de ideias desconexas. E, como se não bastasse, a irritabilidade se instala de forma sorrateira. Pequenas situações, que antes passavam completamente despercebidas, agora parecem uma provocação direta. O barulho de um telefone tocando, uma pergunta simples de alguém ou até mesmo o som do trânsito se tornam gatilhos que te tiram do sério. É como se sua paciência tivesse desaparecido, deixando apenas uma sensação constante de frustração e tensão. Essa irritabilidade, aliada à dificuldade de concentração, cria um ciclo perigoso. Você se sente incapaz de concluir tarefas, o que aumenta a sensação de incompetência e alimenta ainda mais o estresse. E o pior é que isso pode começar a afetar seus relacionamentos. Respostas mais curtas, falta de paciência com as pessoas ao redor e uma postura defensiva podem afastar aqueles que se preocupam com você, criando uma sensação de isolamento. Tudo isso é um sinal claro de que o esgotamento está cada vez mais próximo. O corpo e a mente estão tentando avisar que estão no limite, mas muitas vezes esses sinais são ignorados, porque vivemos em um mundo que glorifica a produtividade a qualquer custo. No entanto, é fundamental reconhecer que essa perda de foco, essa irritabilidade crescente, não são fraquezas ou falta de esforço. São alertas de que algo precisa mudar, antes que o desgaste se torne insustentável. Mas não precisa chegar a esse ponto. É possível reverter esse quadro antes que o pior aconteça. A chave está em dar atenção aos pequenos sinais antes que eles se transformem em um problema maior. Priorize o autocuidado. Dedique tempo para você mesmo que seja apenas alguns minutos por dia. Use esse momento para fazer algo que realmente te faça bem. Pode ser ouvir uma música que você ama, praticar meditação, escrever seus pensamentos em um diário ou até mesmo apreciar o silêncio. Desconecte-se das redes sociais sempre que sentir que elas estão drenando sua energia. O excesso de informações, as comparações e a pressão para estar sempre online podem amplificar o cansaço mental. Permita-se desconectar, desligar o celular por um tempo e estar presente no momento, seja sozinho ou com pessoas queridas. Faça atividades que te dão prazer, mesmo aquelas mais simples. Volte a cultivar hobbies que ficaram esquecidos ou experimente coisas novas. Ler um bom livro, cozinhar uma receita especial, cuidar de plantas ou dar uma caminhada em um lugar tranquilo podem ser formas poderosas de reconectar-se consigo mesmo e aliviar o peso do dia a dia. Além disso, alimente-se bem. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, é fundamental para manter o corpo e a mente funcionando de forma saudável. Evite excessos, como o consumo exagerado de cafeína ou alimentos ultraprocessados, que podem intensificar os sintomas do cansaço mental. Movimente seu corpo regularmente, mesmo que seja por pouco tempo. Exercícios físicos liberam endorfina, o famoso hormônio da felicidade, ajudando a aliviar o estresse e melhorar o humor. E, acima de tudo, respeite seus limites. Não tente carregar o peso do mundo nas costas. Aprenda a dizer não quando necessário e evite assumir mais responsabilidades do que pode lidar. Lembre-se de que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas sim uma forma de garantir que você tenha energia para enfrentar os desafios da vida de forma saudável e equilibrada. E nunca tenha vergonha de pedir ajuda. Conversar com um amigo ou familiar pode ser um grande alívio, mas, se o cansaço mental estiver muito intenso, buscar o apoio de um profissional de saúde é fundamental. Psicólogos e psiquiatras são treinados para ajudar nesses momentos e podem oferecer ferramentas valiosas para lidar com o estresse e a exaustão. Afinal, sua saúde mental é tão importante quanto a física, e cuidar dela é um ato de coragem e amor próprio. O cansaço mental é uma bomba relógio silenciosa, mas você tem o poder de desarmá-la. Não ignore os sinais. Cuide de si mesmo hoje para evitar as consequências amanhã. E, se você chegou até aqui, quero te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever no canal Mundo em Alerta. Aqui, a gente traz conteúdos que podem literalmente mudar a sua vida. E tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Não perca! A gente se vê lá. Até a próxima!